Bom dia, alunos da 901. Hoje nós estamos aqui para fazermos o quê? A revisão, correção das atividades do livro relacionadas ao artigo de opinião, certo? Então vocês verão que logo na página 49 vai aparecer o texto, ou seja, dois textos que são de artigos de opinião. Um mostrando o lado positivo e o outro o lado negativo da questão polêmica que vai ser descrita. Então, no caso é essa. A USP está correta em adotar cotas sociais e raciais, né? Então pode ver que pelo tema aí, ele é o que? Polêmico. Ele vai gerar o que? Dúvidas, criar pensamentos no leitor a respeito, né, dos prós e dos contras. Então, por exemplo, o que vem a ser cotas sociais? As cotas sociais, elas são política de reserva de vagas no mercado de trabalho, nas universidades, nos órgãos públicos destinados a estudantes de escolas públicas, certo? E a parte racial são para alunos estudantes negros, pardos ou indígenas de escola pública, certo? Aí vem o título, Derrubando os Muros. O que significa esses muros? Os muros aí das ruas? Não. Os muros que separam, né? Que separam as pessoas entre si. A USP, que é a Universidade de São Paulo, ela elimina a barreira para amenizar a desigualdade social, não é? Porque há muita desigualdade social. Então, no lado positivo, que é o primeiro texto, e tem um lado agora negativo, que é a controvérsia, de que também os alunos da escola particular, que têm uma situação financeira melhor, também podem querer se apropriar disso. E será que isso vai dar certo? Então existe essa polêmica, certo? Então vamos lá na correção. Conversando, página 49, vem a pergunta lá em cima. Você sabe o que são cotas sociais e raciais e por que elas são tão discutidas atualmente? Bom, a resposta aí é pessoal, tá? Eu já dei uma explicação, tá? Agora mesmo sobre o que vem a ser as cotas sociais relacionadas ao quê? Aos alunos de escolas públicas que precisam, né, de recursos para estudarem, né, e terem um bom rendimento, certo? E as raciais são sobre os indígenas, os negros, os pardos, tá? E você tem uma opinião formada sobre isso? Então a resposta dessa primeira, não tem número. São cotas sociais. Cotas sociais são uma política de reserva de vagas no mercado de trabalho, nas universidades e nos órgãos públicos, né? Destinados a estudantes de escolas públicas. Já as cotas raciais são uma política de reserva de vagas para estudantes negros, pardos ou indígenas de escolas públicas. A segunda pergunta, e você tem uma opinião formada sobre isso? Depois que vocês lerem o texto, vocês vão dar a opinião. Então, é uma resposta pessoal. Como nós vamos fazer, vamos entrar depois no Google Meet, nós vamos realizar essa pergunta e vou realizar para vocês me responderem. Agora, página, compreendendo, página 53. Por que eu pulei para a página 53? Porque as páginas anteriores referem-se à leitura, ao texto, tá? Que vocês vão receber em fotos. Então, página 53. Número 1. Sobre o texto A, responda as questões. Letra A. Marco Antônio Zago cita o papel social da USP ao apontar suas responsabilidades. Quais são elas? De garantir uma formação de qualidade, de produzir de pesquisas de ponta, né? Pesquisas ótimas,
e promover ações de extensão e representar ferramentas de modificação social, para que haja um êxito na parte social. Então, resposta: a USP, a Universidade de São Paulo, tem a responsabilidade de garantir uma formação de qualidade, de melhoria, né? De produzir pesquisas de ponta, né? Que sejam bem elaboradas, promover ações de extensão e representar ferramenta de modificação social, para que haja uma igualdade na sociedade. Letra B. De que forma o autor relaciona a função da USP com a criação de cotas em universidades? Ele afirma que uma das formas mais eficazes, melhores da USP é desempenhar seu papel e dar oportunidade para que jovens talentosos de escola pública sejam incorporados à vida universitária, né? Porque são pobres, porque não têm condições, mas tem excelentes alunos estudiosos que precisam de uma chance, certo? Então, resposta: ele afirma que uma das formas mais eficazes de a USP desempenhar seu papel nessa ajuda, né, é dar oportunidade para que os jovens que tenham talento, que tenham vontade de aprender, que sejam bons na aprendizagem da escola pública, sejam incorporados e entrem, né, numa vida universitária. Eles merecem também. Letra C. Segundo o autor, de que forma as cotas podem contribuir para a diversidade da USP? Elas podem contribuir para mudanças no perfil étnico de raças, né? Na parte social também e cultural da universidade. Ou seja, resposta: para a mudança no perfil étnico, certo? E cultural da universidade, garantindo que todos os estudantes sejam formados em um ambiente mais dinâmico e plural, diversificado, né? Número 2. Sobre o texto B, que é a parte controversa, né? Que vai contra. Responda as questões da letra A. Qual é a ideia central com a qual o autor constrói seu texto? A ideia de que a medida adotada pela USP em relação às cotas não alcançará os objetivos desejados e que terá implicações desastrosas para a instituição. Aí vai contra, né, o que a USP propõe. Então a resposta é: a ideia de que a medida adotada pela USP de ajudar a esses alunos de escolas públicas em relação às cotas não alcançará os objetivos desejados e que terá implicações desastrosas, ou seja, que não darão certo para a instituição. Letra B. Letra 2B. Cite as razões apontadas pelo autor para justificar seu posicionamento. B. Ele considera o plano falho. Então, o autor, o articulista, acha que isso é falho, pois o sistema pode ser ludibriado, não dá certo, né? Alunos do ensino privado das escolas particulares tenderão a migrar, a ter vontade de participar disso também, para o ensino público, para se beneficiar das cotas. Assim, os mais pobres continuarão fora, ou seja, aí as vagas que são para os pobres, os que têm uma classe social melhor a retirarão, né? Haverá alta taxa de desistência dos cursos por parte de candidatos despreparados, acarretando custos por vaga ocupada sem conclusão, e forçar a entrada de elevado número de estudantes mal qualificados pode levar a USP a perder sua posição acadêmica de destaque. Ou seja, aí no lugar dessas pessoas que são privilegiadas na escola pública, que têm condições de ter um bom êxito, acabarão podendo perder as suas vagas para pessoas de escolas particulares, que às vezes não tem gabarito nenhum, né? Fazendo com que a USP deixe de ser um destaque, né? Então aí, olha, a parte controversa do texto B. Explorando
o artigo de opinião. Número 1, sobre o veículo de circulação, né? Por onde circula, né? Os artigos de opinião lidos, responda as questões. Letra A. Em que veículos eles foram publicados? Bom, aí foi publicado numa versão digital do jornal Folha de São Paulo. Como é possível identificar isso? Pelos dados da fonte dos artigos. Então, foi publicado na versão digital, né? Que não veio a parte escrita, foi digitalizado, do jornal Folha de São Paulo. E como é que a gente pode comprovar isso? Pelos dados da fonte dos artigos. Na letra B, quem são os possíveis leitores de artigos como esses? Pessoas que se interessam por esses temas, né? Atuais, socialmente relevantes e controversos. São atuais, não são antigos. Pode ser de uma semana passada ou de um dia anterior, né? Mas são relevantes, de importância e controversos, criam polêmicas, né? Então, pessoas que se interessam por temas atuais, socialmente, quer dizer, para a sociedade toda, que são relevantes, de importância e controversos, que criam polêmicas. Letra C. Os artigos foram publicados na editoria. Vamos lá. Editorias são responsáveis por dividir os assuntos no jornal, de modo a organizá-los. Então, na editoria, opinião, e na seção, tendências e debates. Tá aí, ó. Opinião, tendências e debates, certo? Qual é o objetivo dos textos publicados nessa seção? Veicular opiniões sobre assuntos socialmente relevantes. Então, o artigo de opinião tem que ser relevante, importante, com a finalidade de formar a opinião dos leitores. Resposta: veicular opiniões controversas que vão contra, né? Sobre assuntos socialmente relevantes, com a finalidade de formar a opinião de leitores. Letra D. No final dos artigos, há a seguinte informação: os artigos publicados com assinatura não traduzem a opinião do jornal. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento. Então, gente, há um gênero específico em jornais e revistas que revela a postura ideológica do veículo, o editorial, que será explorado no próximo capítulo, certo? Qual é a intenção do jornal a publicar essa nota? Então vamos ver. O jornal apresenta essa informação para não comprometer com as ideias veiculadas pelos articulistas. Quando o jornal publica, ele não se mete, né? Na parte veiculada pelos articulistas. Assim, tudo que for dito é de responsabilidade exclusiva dos autores dos artigos, certo? O jornal publica a opinião do articulista, mas eles não têm nada a ver, né? Não se responsabilizam. Página 55. Número 2. Releia as seguintes informações apresentadas após os artigos de opinião. O texto A. Marco Antônio Zago é professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e reitor da Universidade de São Paulo. No texto B, Sérgio Almeida é professor de Teoria Microeconômica na Faculdade de Economia, de Administração e Contabilidade da USP. Olha a importância deles dentro da faculdade. Eles atuam lá, né? É doutor na área de Economia Comportamental e Experimental pela Universidade de Nottingham, Reino Unido. Letra A. Que informações são apresentadas aos leitores nesse trecho? Aparece aí o nome da pessoa, das pessoas, a profissão deles
e a especialidade dos autores dos artigos, certo? Então pode reparar, eles têm credibilidade. Então, resposta, o nome, que apareceu aí, Marco Antônio, né? A profissão e a especialidade dos autores dos artigos. Letra B. O que há em comum entre esses autores? Ambos são professores da USP, certo? Da Universidade de São Paulo. Resposta, ambos são professores da USP de São Paulo. É possível afirmar que esses autores têm conhecimento sobre o que estão discutindo? Sim. Como são professores da universidade, sendo um deles, inclusive, reitor, conhecem a instituição e os alunos. Então, eles têm noção do que eles estão falando, certo? Então, o que eles falam é correto. Sim, pois como são professores da universidade, conhecem a instituição e os alunos, certo? Letra D. Com base nas respostas anteriores, explique com que objetivo as informações sobre os autores são apresentadas após os artigos. Ao mostrar a profissão dos autores, que são professores universitários, o jornal evidencia que eles possuem competência. Então, quer dizer, tem que mostrar alguém dando a sua opinião de competência, e eles têm, né, para tratar sobre o assunto. Assim, há uma maior confiabilidade do leitor em relação às informações veiculadas nos textos. Então, com a opinião deles, como pessoas de suma importância e de trabalhando lá dentro e com uma profissão assim aprimorada e com conhecimento, eles dão credibilidade, né, na escrita, né, no texto. O jornal evidencia que eles possuem competência para tratar sobre o assunto. Assim, há uma maior confiabilidade do leitor em relação às informações vinculadas nos textos. Agora, letra E. Por que o nome dos articulistas foi grafado com letra maiúscula? Bom, para destacá-los em relação às demais informações. Então tem que ser destacado, levando o leitor a identificá-los mais facilmente, ok? Página 56. Número 3. Uma explicação primeiro. Os títulos são importantes em artigos de opinião, pois costumam antecipar ao leitor o posicionamento a ser adotado sobre o assunto ao longo do texto. Número 3. Observe os títulos dos artigos de opinião lidos: Derrubando Muros, na letra A, e Boas Intenções, Maus Resultados. Na letra A, no título do texto A, a palavra muros foi empregada em sentido figurado. Muros, o que é sentido figurado? É o sentido que não é real, né? Ele tem que ser interpretado, tá? Então explique de que forma esse emprego sugere o posicionamento do autor sobre o assunto. Bom, a palavra muro foi empregada com o sentido de algo que separa, não o muro da rua, que é real, né? Então aí foi interpretado. Divide. Assim, derrubando os muros, sugere que a USP está eliminando barreiras ao adotar as cotas, contribuindo assim para amenizar as desigualdades sociais. Então a palavra muro aí foi empregada, gente, com o sentido de algo que separa, que divide, né? Os alunos também da rede pública precisam também de irem adiante nos estudos. Eles merecem uma universidade futura, né? Então, a USP está eliminando barreiras ao adotar as cotas. Está tentando, né? Contribuindo assim para amenizar as desigualdades sociais. Letra B. No título do texto B, foram empregados dois antônimos, duas palavras contrárias, ou seja, as palavras que possuem sentidos opostos. Explique de que forma esses antônimos constituem um recurso expressivo
para sinalizar o posicionamento do autor sobre o assunto. Ao empregar os antônimos boas e maus, o autor os relaciona a elementos diferentes, ou seja, as intenções são boas, mas os resultados são maus, né? Então, no segundo texto, as intenções da USP são boas, mas o resultado pode ser mau, né? Então, ao empregar os antônimos boas e maus, o autor mostra, né, que esses elementos diferentes, as intenções são boas, mas os resultados são maus. Isso sugere que ele não acredita na eficácia do plano de adoção de cota na USP, né, da adoção de cotas na USP. Então, isso aí é o lado controverso, né, que vai contra. Número 4, em relação à introdução, quer dizer, o início do texto, do artigo, né, explique de que forma ela é feita e identifique a tese, ou seja, o que ele foi recorrer para poder obter o seu artigo de opinião. Explique de que forma ela é feita e identifique a tese de cada um dos articulistas. Então vamos ver. No texto A, o articulista apresenta a implementação das cotas, a utilização delas, ressaltando que isso é um marco histórico, explicando em que ela consiste. Afirma que a USP tem um papel social importante e as cotas podem permitir que essa função seja exercida, formação de qualidade, pesquisa de ponta e ferramenta social. No texto B, o articulista já vai contra. Também explica como será a implementação. Ele também fala, né, das cotas, mas em seguida apresenta sua tese, a de que há razões para acreditar que as cotas não irão alcançar os objetivos e os resultados serão desastrosos. Então vocês observaram aí o artigo de opinião, né, em que existe os prós e os contras, ou seja, a parte positiva e negativa, né, a parte que afirma que dará certo e a outra que é controversa, o outro não acredita que dará certo. Então, gente, aqui nós fizemos a correção e eu desejo a vocês um bom dia. Um beijo.